Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou o Dr. Manuel Antônio Lindo, essa é a nossa mentoria da saúde e mais um tema super importante para todos nós, tanto para mim, para vocês de casa. Então, a gente vai dar continuidade hoje a tratamento de câncer. A gente falou a semana passada sobre câncer, falamos anteriormente sobre câncer de mama, câncer de próstata e agora a gente vai falar exclusivamente sobre tratamento. E sobre tratamento, o mais importante, a abordagem mais importante que eu vou dizer a vocês hoje é sobre a quimioterapia. Eu quero que vocês prestem muito bem atenção para não deixarem vocês serem enganados com esses tratamentos que dizem ser a solução dos seus problemas, ok? Então, o câncer. Você sabia que a maior preocupação do paciente com câncer não é a sobrevivência, não é o medo de morrer, e sim o medo do tratamento da quimioterapia? Pois é. Então, o medo do tratamento é maior do que o medo de morrer. Então, fica de alerta para vocês, porque tem algo equivocado no tratamento de câncer que a gente está acostumado a observar por aí. Em geral, o tratamento de câncer é tão ou mais temido do que o câncer propriamente dito, tá? Normalmente, quando você vai no médico e descobre uma notícia não tão agradável, eles têm uma pressa imensa em fazer cirurgia. A pressa na sua decisão, né? Você não tem muito tempo, né, para decidir, né? Você tem dias, semanas ou meses para reagir. Não pare para pensar. Nós decidiremos por você. E você acaba realizando esses tratamentos que provavelmente são desnecessários. Eu quero que vocês fiquem, claro, eu não vou colocar como uma opção minha, e sim a decisão é de vocês. Eu quero que vocês tenham em mente, abram a mente e vamos descobrir coisas mais importantes, ok? Uma doença sistêmica como câncer não pode ser curada somente com uma abordagem localizada, tá? Então uma coisa que eu quero que vocês também estejam em mente é que nem sempre aquele tratamento cirúrgico, vou tirar o tumor, é o que vai resolver o problema. O tumor nem sempre é o câncer. Normalmente não é. Então a quimioterapia. Você sabia que poderia, assim, a quimioterapia como poderia uma droga que flui pelo corpo atacar especificamente um órgão doente? Por exemplo, você vai fazer um tratamento de quimioterapia, radioterapia. Você vai atacar o seu corpo inteiro. Se você tem uma parte do organismo que você diz que está, né, com problema, por que você vai atacar todo o seu metabolismo, todo o seu organismo para chegar a criar aquele problema? Por que você não faça localmente, se fosse esse o caso? Tá? Aí eu quero falar também sobre leucemia infantil. Olha o que acontece. Uma leucemia infantil representa menos de 2% de todos os cânceres. Tá? Mas a criança que é tratada com quimioterapia, além dos riscos acentuados no aumento de ataque cardíaco e derrame, as crianças que foram tratadas com sucesso para a doença tiveram 18 vezes maior probabilidade de desenvolver tumores malignos secundários posteriormente. Quer dizer, você vai fazer um tratamento quimioterápico e depois você descobre que a chance de você recidivar é 18 vezes maior por causa desse tratamento. Tá? As meninas tiveram 33% de chance de desenvolver câncer de mama aos 40 anos de idade. 75 vezes maior que a média em geral. Então, se você teve um problema de câncer na infância, a chance de você na fase adulta ter um câncer de mama é muito maior, tá? 35%, quer dizer, 75 vezes maior. O risco de leucemia aumentou acentuadamente 4 anos após o término do tratamento. Bem sucedido, esse tratamento foi bem sucedido, mas ele aumentou o risco 4 anos depois, tá? E atingiu um platô aos 14 anos. Mas o risco de desenvolver tumores sólidos permanentes alto se aproximou de 30% em 30 anos. Então, a gente acha que a gente vai fazer um tratamento específico que está curando o seu câncer, e na verdade você está prolongando lá na frente um problema muito maior, tá? Isso não sou eu que estou falando, não, tem estudos. Tem um livro bem interessante que chama-se Tropeçando na Verdade, a Teoria Metabólica do Câncer, ok? É bem interessante esse livro de Christopherson Travis. Você pode eliminar todas as células cancerosas do seu corpo, né? Claro, você pode. Como? Por exemplo, um dedal de arsênico será o suficiente.
não haverá mais câncer no seu corpo, mas nem tampouco o paciente. Então o que eu quero dizer? Você não precisa ser tão agressivo, realizar um tratamento tão grave, agressivo quanto esse, que vai eliminar todas as suas células saudáveis. Quer dizer, não adianta você tratar eliminando uma célula maligna se ao mesmo tempo você está eliminando suas células saudáveis. Não é esse o tratamento que nós queremos, não é mesmo? Muito bem. Quimioterapia, para você ter uma ideia, é a história da quimioterapia. Eu quero que vocês saibam o que é uma quimioterapia. É um subproduto da guerra química usada na Primeira e Segunda Guerra Mundial, o chamado famoso gás mostarda, tá? Esses pesquisadores americanos de Yale University descobriram que esses venenos do gás mostarda, né, eles lesavam os tecidos linfóides e a da medula óssea, causando remissão dos linfomas em camundongos, não em humanos, em camundongos, tá? Então, de lá para cá, o tratamento de escolha em 67% dos casos é uma quimioterapia. E o tumor é apenas um sinal do câncer, não é o câncer. Então, eles estão usando um gás mostarda modificado, tá? Que vão chamar de quimioterapia, que vão matar suas células saudáveis, pensando que com isso vai te ajudar no tratamento de câncer. Então, a quimio, né, aumenta o risco de células de um tumor encapsulado espalharem pelo organismo. Quer dizer, se você faz quimioterapia, você aumenta o risco de metástase, você espalha ainda mais o câncer pelo organismo. Assim como existem superbactérias resistentes aos antibióticos, existem também células cancerosas resistentes aos agentes quimioterápicos. Então, normalmente, a célula ela se muta. É uma célula cancerígena que está sendo atacada com uma quimioterapia, passada algumas semanas, ela vai ter uma mutação e uma adaptação para que aquele quimioterápico específico não vai mais surtir efeito sobre ela. Só que o médico, um oncologista, que marca sessões, às vezes 10, 15, 20, 30, não sei quantas, não vai fazer a mudança desse quimioterápico e ao invés de estar ajudando, está prejudicando. Químio e rádio podem aumentar o risco de desenvolver um segundo câncer em até 100 vezes. Quer dizer, se você vai fazer uma radioterapia ou uma quimioterapia, o risco de você ter uma recidiva e um segundo câncer é 100 vezes maior, tá? Agora, você pode melhorar, se você quer fazer a quimioterapia, a radioterapia, você pode melhorar e amenizar esses efeitos com nutracêuticos. São suplementos que ajudam a amenizar o efeito quimioterápico, porque o quimioterápico sempre prejudica. Nutrientes fazem com que a quimio seja menos tóxica, né, para o paciente e mais tóxica para o tumor, né? Isso facilita também o tratamento. Agora, quais são os efeitos colaterais da quimioterapia? Anemia, sangramentos, constipação, intestino preso, diarreia, o intestino está solto, fadiga, cansaço, perda de cabelo, infecções, comprometimento cognitivo, problemas de memória, né, entre outros, náuseas, vômitos, dores, né, sua pele começa a perder a elasticidade, as unhas começam a ficar frágeis, distúrbios sexuais, infarto agudo do miocárdio, né, insuficiência cardíaca, né, tudo isso um tratamento quimioterápico pode trazer para o paciente que está realizando. Quer dizer, será que a cura é pior do que a doença? Quer dizer, você vai fazer um tratamento quimioterápico para curar o câncer, mas é capaz de você morrer pelo tratamento e não pelo câncer, não é mesmo? Quimioterapia mata as células cancerógenas, mais fracas, não as mais resistentes. Por isso, a recidiva é, em geral, mais agressiva. Quando você faz um tratamento quimioterápico, você aumenta a chance de a recidiva do câncer ser muito mais agressivo, porque o câncer ficou esperto, ele ficou sábio de que você foi atacar ele, e ele, como não quer morrer, se adaptou ao ambiente e ao quimioterápico, tornando um câncer muito mais agressivo. Os medicamentos usados no tratamento do câncer constituem grande parte do problema, exatamente. Então, é muito mais problemático do que solução. O câncer muda quase que semanalmente, né, sua composição genética. E com isso pode desenvolver uma resistência aos quimioterápicos utilizados, como eu falei anteriormente. Ele muta, ele se adapta. Então aquele quimioterápico perde a sua eficácia.
Na preocupação de matar o câncer, na maioria das vezes termina matando o paciente, como eu estou falando até agora. Apesar da evolução de grande maioria dos cânceres ser extremamente lento, quer dizer, os cânceres na sua composição não são agressivos, são lentos, um ou outro que são agressivos. Por que a químio e a rádio ou a cirurgia tem que ocorrer do amanhã, no dia seguinte? Calma, espera, reflita, veja realmente qual é o melhor tratamento. Não caia de imediato no tratamento que pode mais prejudicar do que te ajudar. Só para vocês terem uma ideia, eu vou repetir 3 vezes. O tumor não é a doença. O tumor não é a doença. Eu quero que vocês gravem muito bem isso. O tumor não é a doença. Não acham que uma cirurgia removendo um tumor solucionou o problema do câncer. O tumor não é a doença. Qual é a contribuição da quimioterapia no aumento da longevidade no paciente com câncer? Vamos lá. Para a maioria dos cânceres sólidos mais comuns, aqueles que são responsáveis por 90% das mortes, quimioterapia não provou ser útil no tratamento. De 300 mil pacientes tratados com quimioterápicos, a sobrevida em 5 anos foi de apenas 2%. Tá? Isso tem vários estudos em vários tipos de cânceres. Então, conclusão. A quimioterapia é um placebo perigoso que funciona em 2% dos casos. A oncologia é a única área da medicina médica em que um remédio é aprovado sem ser comparado com o placebo. Quer dizer, ele pode fazer um quimioterápico, usar no paciente sem antes fazer uma pesquisa com o placebo. Ok? Até a vacina do nosso Covid-19 precisou de ser avaliada contra um placebo, mas a quimioterápico não, eles não querem. Tá? Estudos têm provado conclusivamente que vítimas de câncer não tratadas vivem até 4 vezes mais do que os indivíduos tratados. Quer dizer, se você tem um câncer e não tratar com quimioterapia, a chance de você sobreviver, de ter uma sobrevida, é 4 vezes maior. Então, para que você vai entrar numa furada dessa, não é mesmo? A quimioterapia, por si só, destrói o sistema imune, além de um ponto, o que aumenta o risco de morte prematura por infecções e outros cânceres nessas pessoas, tá? Imunologicamente deprimidas. Então o câncer aumenta o ataque, ela destrói o seu sistema imune, fragiliza o seu organismo e você fica muito mais suscetível a qualquer infecção, tá? O mecanismo terapêutico da quimio ou da rádio é matar células altamente proliferativas, ok? Isso ocorre em um pequeno percentual dos cânceres. O objetivo é matar o câncer antes que o tratamento mate o paciente. Eles têm pressa, porque eles acham que se ficar muito tempo, e com certeza, a própria quimio mata o paciente pela sua intoxicação e sua ineficácia, ineficiência. Agora, alguém já ouviu falar de um outro tratamento, uma outra abordagem? Então, existe uma chamada biópsia líquida. Há mais de 15 anos existe ou mais essa biópsia líquida, mas é muito difícil você conhecer aqui no Brasil. A biópsia líquida permite o diagnóstico de câncer muito antes dos exames de imagem tradicional, aumentando consideravelmente as chances do tratamento. Então a biópsia líquida ela pode ser usada para câncer de pulmão, para mama, para estômago, para mieloma, né, para melanoma, para cólon, para intestino, para próstata. Então, se você fizer uma biópsia líquida, que é um exame simples, claro que não é barato, não é para qualquer um, mas é um exame que vai te ajudar muito no tratamento e em qual abordagem ser utilizada. Que quimioterápico usar nesse paciente? A biópsia líquida pode te dar uma atenção maior. Não só os quimioterápicos, como também os nutracêuticos a serem usados podem ser testados antecipadamente se você fizer uma biópsia líquida. As células tumorais e células tronco circulantes no sangue são responsáveis por 95% das metástases. Então essas células circulantes não são abatidas pela quimio e pela radioterapia. No entanto, podem ser abatidas por algum suplemento. Quer dizer, você vai fazer um tratamento para querer eliminar o câncer com rádio e quimioterapia, mas as células tronco mais importantes que podem causar as suas metástases não são atingidas. Quanta coisa nova vocês estão aprendendo, né? A medicina está sempre na busca de remédios para a cura das doenças. A natureza não precisa de remédios do homem para
efetuar curas. Ela necessita apenas de oportunidades de exercitar sua habilidade curativa. Você não precisa de um tratamento químico para curar um câncer. Você precisa, primeiro, entender o que é o câncer no seu corpo e tratar ele de uma outra abordagem. O critério para aprovação de uma droga anticâncer pelo FDA americano é reduzir por pelo menos 50% do tumor por pelo menos 20 dias. Quer dizer, 28 dias. Quer dizer, se eles desenvolverem uma droga nova, uma quimioterapia nova, que faz reduzir o tamanho do tumor, que não é câncer, pela metade do seu tamanho, só por 28 dias, isso já lhe dá exclusividade para fazer o tratamento em humanos. Isso eu acho uma imprudência, né? Como é feita a determinação de que um paciente se encontra curado do câncer ou remissão por mais do que 5 anos? É exatamente. Depois de 5 anos, eles dizem que você está curado. Portanto, o paciente que morre depois de 5 anos não vai entrar na estadística de morte de câncer. Eles sabem bem disso, então eles tiram, né, o deles. Químio e rádio podem aumentar o risco de desenvolver um segundo câncer em até 100 vezes, como eu falei. 100 vezes mais, tá? Todo câncer vem acompanhado de um biofilme, quer dizer, é uma intoxicação. Esse biofilme pode ser bactérias, pode ser vírus, pode ser fungos, pode ser metais tóxicos. O papel do agente antigermes, né? Então, metais tóxicos, bactérias, levaduras. Agora, a célula cancerosa possui um aumento da captação de glicose. Toda célula maligna gosta de açúcar, ela é sedenta por açúcar, tá? De 3 a 5 vezes maior do que uma célula normal. Então, lembra que vocês, para quem já fez rádio, já fez químio, normalmente, como que vocês fazem um diagnóstico de câncer? Faz um PET scan, aquele exame de imagem onde você toma um líquido, na verdade é um açúcar que você toma, uma glicose radioativa, e aonde a célula maligna estiver presente, o açúcar vai parar. Então, no exame de imagem, vai ser detectado aquelas células malignas, porque é ali que o açúcar vai parar. As células cancerosas usam glicose como fonte energética. Elas são incapazes de usar o corpo cetônico, gerados por uma dieta cetogênica. Então já está uma solução para vocês. Como que vocês vão tratar um câncer? Fazendo uma dieta cetogênica. Pode ser vegetariana, pode ser a cetogênica propriamente dito. Tá? Então, o principal tratamento do câncer é eliminar a sua nutrição. Tá? Então, a nutrição é glicose. Glicose é carboidrato. Só existem 3 macronutrientes que nós consumimos: gordura, proteína e carboidrato. Todo carboidrato é açúcar. Se você reduzir a tal ponto essa glicose no seu organismo, com certeza você vai fazer um tratamento muito mais eficiente e mais rápido do que a quimioterapia para reduzir e eliminar o câncer do seu organismo. Tá? As células que não são capazes de fermentar, não é capaz de se tornar câncer. Então é uma fermentação, né? Por exemplo, células que não possuem capacidade de fermentação não adquirem câncer. Por exemplo, você nunca ouviu falar de câncer de coração, né? Cardiomiócitos, e nem câncer dos neurônios. Tem da glioma, mas não dos neurônios. Pode ter câncer no cérebro, mas não dos seus neurônios, e sim da glioma, que é a parte que pode produzir fermentação. Então, fermentação é vida sem oxigênio. Não sou eu que falei, não. Foi Louis Pasteur que disse isso. E ele tem toda a razão. Agora, uma fisiologia celular do câncer. Eu quero que você entenda. Qual que é a diferença de uma célula benigna de uma célula maligna, neoplásica? A saudável, ela tem um metabolismo aeróbico. Ela precisa de oxigênio. Ela vive através do oxigênio. Já a maligna, ela não gosta de oxigênio. Ela é anaeróbica. As proteínas das células benignas são levógeras. O que é isso? Ela vai para o lado esquerdo, enquanto que as células malignas é a destrógeras. Isso daí é uma nomenclatura que a gente fala na medicina para avaliar a luz celular, né? O sódio intracelular das células saudáveis está normal. Já o sódio intracelular das células doentes estão aumentados, quer dizer, tem excesso de sódio intracelular. O pH, que é a acidez e alcalinização do corpo, o pH extracelular na célula saudável é alcalino. Em contrapartida, o pH extracelular da célula maligna é ácido. E se inverte, o pH intracelular é ácido na célula benigna e o pH é alcalino na célula maligna. Tá? A inversão disso. E as características de uma célula cancerosa?
Olha para vocês entenderem. Elas são células normais que sofrem mutação. Era uma célula saudável que mutou, virou doente. Né? Elas não recebem comando do exterior, elas são rebeldes. Elas não querem controle, elas são autossuficientes. Né? Elas não têm uma expectativa definida de vida, porque elas não querem morrer, elas querem ser infinitas. Então o câncer não quer matar onde ele está habitando, ele quer vida. Mas por que ele está causando todo esse transtorno? Porque o ambiente foi modificado. Você transformou um corpo saudável em um corpo doente. E ali se alojou esse problema. Tá? Elas proliferam sem controle. Elas produzem metástase, elas aumentam a produção, elas vão se espalhando pelo corpo. Elas são invasoras e migratórias. E elas têm um forte impulso vital. Elas não querem morrer. Conclusão de hoje do tema. A escolha é de vocês. Façam a melhor escolha. Reflitam. Não acreditem na medicina como se fosse a solução dos seus problemas. Normalmente, na medicina, eles gostam de fazer negócio, business, tá? Tudo faz parte de um esquema onde o mais importante é o lucro e o menos importante é a tua saúde. O mais importante para todos nós é ser saudável. E a saúde não vem com remédio químico. A solução é outra. Limpe o organismo, suplemente vitaminas, tenha uma boa oxigenação celular, faça atividades físicas, durma bem, pense positivo. Problemas todos nós temos, mas não é porque temos problemas que vamos viver dos problemas. Saibamos ter consciência e controlar nossos impulsos, nossa boa alimentação, nosso estilo de vida. Tudo isso vai contribuir para você ter uma vida mais saudável. Ok? O tema de hoje foi sobre quimioterapia. Eu quero que vocês abram os olhos, reflitam, né? E vejam realmente se há mesmo necessidade de fazer essa quimioterapia e veja se realmente ela é a solução. Dei muitas dicas, podem novamente assistir o vídeo, vai ficar gravado para vocês, tá? E o que vocês precisarem estarei à disposição. Tenham uma excelente semana. Qualquer coisa entre em contato comigo. Um beijo a todos.